Os filhos do presidente da República influíram de alguma forma na administração da pasta da saúde? Olha, eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante, da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos. Vamos conversar mais, Pazuello. E eu não tive. Continuar conversando. Pelo contrário, pouquíssimas vezes encontrei os filhos do presidente. Está me citando, eu estou aqui presente na CPI. Ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai, eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando, não havia nenhuma influência dos 3 filhos políticos do presidente, e volto a colocar, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles, e faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente, mas não houve isso, a pandemia nos consumia o dia inteiro, nem para encontros sociais, nada, foi muito pouco encontro, podia ter havido mais. Ministro, objetivamente, o empresário Carlos Uizar, ao defender que a Covid-19 poderia ser tratada na primeira fase da doença, disse em entrevista à TV Brasil, aspas... Não, vale um comentário aqui, a gente está acompanhando a CPI da Covid, a gente não conseguiu ver a imagem, mas ouvimos a voz do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, falando uma pena, gostaria de conversar com o senhor, e ele falando que foi uma pena não poder ter encontrado mais com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Tá claro aí a influência dos filhos do presidente na gestão Bolsonaro, né, Josias? Sem dúvida, as pessoas não sabiam, mas quando elegeram Bolsonaro, elegeram junto os zeros à esquerda, né? O 01, o 02, o 03, e agora tem o 04 se insinuando aí também, fazendo negócios no governo, se reunindo com ministros, promovendo encontros entre ministros e empresários. Então, esse é um grande problema do governo Bolsonaro, né? E esse problema está cada vez mais presente, e agora nós estamos vendo e verificando que também na pandemia esse problema existia. Estava lá o Carlos Bolsonaro, que virou um vereador federal, né? Ele deveria despachar no Rio de Janeiro, mas ele despacha em Brasília, participando de reuniões e tomando nota. Então, esse é um problema. E o Flávio Bolsonaro, desde ontem, ele está presente na CPI. Tinha estado outro dia, chamou o Renan Calheiros de vagabundo, ficou aquela briga de gambás, né? Qualquer um que ganhasse saía fedendo, né? E voltou agora. Por quê? Porque esses 2 ministros que estão depondo, o Pazuello hoje e o chanceler ontem, o ex-chanceler Araújo ontem, eles saíram do governo criticando o apoio político do presidente. O Ernesto Araújo, numa série de notas no Twitter, insinuou que o presidente vendeu a alma ao Centrão, e o general Pazuello, no último dia que ele deixou o ministério, estava se despedindo, ele disse lá umas frases e insinuou que estava deixando o ministério porque não pagou os pichulecos que parlamentares estavam exigindo na pasta da saúde. Então, ontem, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que é um dos principais defensores do governo na CPI, ele não compareceu ao depoimento do Ernesto Araújo, ele é um dos grandes líderes do Centrão. Hoje não sei se o Ciro Nogueira está lá, vamos verificar, mas o Flávio Bolsonaro sentiu a necessidade de reforçar esse pelotão do governo que já é escasso na CPI. E segue o ministro Pazuello contando mentira uma atrás da outra, né? Ele agora perguntaram se ele tinha assessor médico, ele deu a impressão de que era assessorado por uma equipe médica, e disse que tinha 4 secretários que eram médicos. Ele promoveu no Ministério da Saúde uma ocupação militar, tinha mais de 20 auxiliares fardados, que ele importou do Exército. Então, ele continua mentindo. E aí, Osmar Terra é aquele, né, que queria promover a imunidade de rebanho. O ministro reconheceu que o recebia, que tinha conversas com ele frequentes. Importante você ter falado sobre a história dos médicos, né? Diferentemente de outros estados e cidades que montaram conselhos logo no começo da pandemia, como São Paulo, inclusive, e outros lugares, o Ministério da Saúde fez isso muito recentemente, se não me engano, há menos de um mês, que eles montaram um conselho justamente para que possa trazer orientações no Ministério para a pandemia. Sakamoto, algum comentário sobre os filhos do presidente Bolsonaro e a presença de Flávio lá dando apoio a Pazuello? Aquilo só reforça, na verdade, a fragilidade do próprio general Eduardo Pazuello, né, que teve que ser
longamente treinado por assessorias de comunicação, por assessorias de imprensa, perceberam que não estava funcionando aquele treinamento e aí inventaram aquela história de que ele tinha tido contato com pessoas doentes para poder não ir na CPI, sendo que no dia seguinte ele recebeu o ministro Onyx Lorenzoni, né, mostrando que, na verdade, a preocupação sanitária era bem menor do que a preocupação com relação à própria sobrevivência do próprio Pazuello. Então, ou seja, o Flávio foi escalado da mesma forma que o Flávio tem sido escalado. Há um modus operandi interessante. O Flávio aparece, ele tende a aparecer no final ou no meio de algumas exposições para atuar como uma espécie de efeito desestabilizador. Quando ele teve um dia que ele chamou o relator Renan Calheiros de vagabundo, e aí o Renan falou que ele não roubava dinheiro do gabinete, as rachadinhas, ensinando as rachadinhas do Flávio. Então, ou seja, quando os depoimentos são negativos para o governo, ou quando tem esse risco, o Flávio aparece com uma função, até porque ele é um senador de peso por ser filho do presidente, exatamente por ser filho do presidente, aí ele aparece nesse sentido para servir como efeito desestabilizador. Mas é interessante que a própria base do governo, os 4 senadores, as 4 vagas, né, na comissão, na CPI, à base do governo, esses membros não estão tão à vontade, né, para defender. Ontem não estava à vontade para defender o Ernesto, como bem o Josias colocou. Hoje vamos ver como vai ser, mas a impressão é que, a não ser por pedido expresso por parte do governo federal, muitos deles também não vão cair na lama por conta de determinadas coisas. É claro que 1 ou 2 pode defender mais, falando que acredita em cloroquina, que acredita nisso, mas você via, inclusive, incômodo, né? Até o próprio senador Fernando Bezerra, né? Esses dias você viu que ele ficava vermelho, ficava incomodado, né, de estar desempenhando um papel lá que não combina exatamente, porque na prática é defender mentira.